Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de C Sharp. Bom, nessa videoaula é a continuação da videoaula sobre métodos. Nessa videoaula nós vamos falar sobre sobre parâmetros de métodos. Ficou faltando aqui o quinto ponto que nós vamos discutir. Bom, basicamente existem 4 tipos de parâmetros em métodos. Os value parameters, que são os parâmetros que são passados por valor. Reference parameters, que são os parâmetros passados por referência. Out parameters, que são chamados de parâmetros de saída. E os parameters arrays. Vamos falar a princípio aqui agora desses dois aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nós tenhamos outro método estático e esse método receba um parâmetro inteiro e aqui dentro ele altere o valor desse parâmetro. Bom, como nós vimos na última aula, um método estático você não precisa criar uma instância para poder chamar ele. Você pode chamar ele ou colocando o nome da classe e o nome do método, ou colocando o nome dele direto. Então nós vamos chamar esse método aqui, ele pede um parâmetro, vamos passar um parâmetro para ele, uma variável inteira inicializada com 0. E depois nós exibimos aqui o conteúdo de i. Bom, teoricamente espera-se que o que vai acontecer? A gente criou uma variável com 0, a gente passa ela para um método onde esse método recebe ela e altera o valor dela para 101, então teoricamente nós esperamos que aqui seja exibido 101, né? Vamos ver o que acontece. E o valor que ele exibiu foi 0, que é esse valor aqui. Por que isso aconteceu? Bom, quando você passa um valor por parâmetro, sem colocar nada do lado dele, a princípio ele é um value parameter, ou seja, um value parameter, ele passando parâmetros por valor, que seria aqui o value parameter. Cada variável ela aponta para um lugar na memória. Então, o i ele está com 0, ele está apontando para um lugar na memória, ele não foi alterado. O j, teoricamente, o j que foi alterado, ele estava com 0 e foi para 101, só que a gente não viu porque a gente não pediu para ser exibido. Então o value parameter, que é quando você passa um parâmetro sem colocar nada do lado dele, ele simplesmente não muda o conteúdo da variável. Cada variável aponta para um espaço na memória. Agora vamos ver o reference parameter, a diferença entre os dois, que seria um parâmetro por referência. Quando a gente quer passar um parâmetro por referência, quando a gente vai escrever o método, a gente tem que colocar antes do tipo dele a palavra ref, que faz alusão à referência. E quando você vai chamar um método, você tem que colocar do lado do parâmetro que você está passando o ref também. E ele vai passar o parâmetro por referência.
Vamos ver agora o que vai acontecer. Bom, agora o valor foi alterado. Por que isso aconteceu? Quando você passa um parâmetro por referência, as duas variáveis elas estão apontando para o mesmo lugar na memória. Então aqui estava 0 e foi para 101, foi alterado no segundo método. Aqui estava 0, estava apontando para um lugar, aqui está apontando para o mesmo lugar. Então se aqui alterou para 101, as duas vão ver o valor de 101. Então essa basicamente é a diferença entre value parameters e reference parameters. Bom, agora vamos falar sobre os output parameters. Coloquei uma descrição aqui, usado quando queremos que um método retorne mais de um valor. Vamos apagar aqui. Vamos dizer que a gente tem um método calcular. A gente queira que ele retorne a soma de dois números. Número 1, número 2. A gente manda ele retornar a soma de número 1 mais número 2. Correto? Bom, mas vamos supor que a gente queira que o método retorne, que seja necessário que você retorne mais de um valor, que o método retorne mais de um valor, ele tendo só um tipo de retorno. Bom, se um dia você se você se deparar com algum cenário que você precise que um método retorne mais de um valor, os output parameters são úteis nesse cenário. Como é que a gente trabalha com eles? Bom, vamos dizer então que a gente queira aqui nesse método aqui que ele calcule a soma e a multiplicação de dois números. Bom, então o tipo dele não precisa ser mais, ele não precisa ter mais um tipo de retorno, pode ser, o tipo de retorno dele pode ser void, que é vazio, ele não vai, como se ele não retornasse nada. Esses dois parâmetros aqui seriam os parâmetros na frente dos valores que você quer passar. Você recebe os parâmetros normais que você precisa trabalhar, por exemplo, nós vamos precisar trabalhar com esses dois números. E os parâmetros que vão ser retornados, na frente deles você coloca a palavra out, que é de output. Nós vamos retornar a soma e o resultado da multiplicação. Bom, então aqui dentro a gente precisa atribuir algum valor a essas duas variáveis que vão ser os dois valores que vão ser retornados, que esse método vai retornar. Esse método está retornando mais de um valor. Então soma vai receber número 1 mais número 2 e multiplicação vai receber número 1 vezes número 2. Bom, os output parameters é a mesma coisa que os parâmetros por referência. Você precisa colocar a palavra out antes do tipo da variável que está sendo passada por parâmetro, onde você define o método e onde você vai chamar ele também. Então vamos dizer que aqui nós temos, a gente chama o método calcular, aí nós vamos precisar passar dois números. Eu quero que
quero o retorno de 10 mais 20 e também o retorno de 10 vezes 20. E nós vamos precisar passar duas variáveis multiplicação aí onde você vai chamar o método você precisa colocar a palavra out antes. Então, basicamente isso. Nós criamos um método, recebemos dois parâmetros para poder fazer uma operação de soma e multiplicação em cima deles. Nós queremos retornar esses dois valores. Como é que nós retornamos esses dois valores? Criando parâmetros de output, parâmetros de saída, output parameters, colocando a palavra out na frente deles. Esses dois parâmetros vão ser retornados, então aí aqui nós chamamos o método, passamos dois valores que vão ser calculados e duas variáveis com o out na frente delas também, que vão ser os valores retornados. E nós vamos exibir. Soma. Vamos dar Ctrl F5 para ver como é que vai ficar esse programa. Então o resultado foi como esperado. A soma é 30, 10 mais 20 e a multiplicação é 200, 10 vezes 20. O método retornou mais de um valor, dois valores. Nós criamos um método que retorna mais de um valor. Então o output parâmetros é basicamente isso. Agora nós vamos parameters arrays. Bom, vamos falar agora finalmente sobre o tipo de parâmetro que são os chamados de que é usado com a palavra params, que são os parameters arrays, que são os parâmetros de arrays. Bom, tem uma explicaçãozinha aqui sobre ele prévio. Não, isso aqui é no momento que a gente for usar ele. Sobre os três tipos de parâmetros que você pode passar usando ele. Bom, vamos ao exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem um método aqui estático, que não retorna nada. O nosso método aqui chamado método params. E, bom, quando você vai receber um array por parâmetro, vamos dizer que a gente vai receber aqui, a gente coloca na assinatura do método que ele precisa receber um array de inteiros chamado números. Vamos chamar esse método aqui. Bom, se você não passar nada aqui, você vai receber um erro de compilação, dizendo que não existe nenhum argumento dado que corresponde ao parâmetro necessário, que é chamado de números no método. O método espera um array de inteiro e você não está passando. Se você colocar aqui a palavra params, ele já não dá mais esse erro. Bom, essa palavra ela basicamente serve para você deixar meio que como opcional a passagem de um array. Ele te permite a flexibilidade de você ter três formas, que são as formas que eu digo aqui. Você tem três formas basicamente de passar parâmetros quando um método recebe um array.
Vamos criar aqui um array inteiro. Com três posições. Números na posição 0 recebe 10. Ele na primeira posição recebe 100, na segunda 200, na terceira 300. Bom, aqui a gente está dizendo aqui que quando você vai passar os parâmetros, você pode passar uma lista de argumentos separado por vírgula, um array ou nenhum argumento. Eu estou mostrando aqui a primeira forma. Você não passa, ou seja, aqui a gente não está passando argumento nenhum. Vamos fazer uma operação básica aqui no nosso array inteiro. Bom, vamos fazer um for each nele, exibindo os itens que tem nele. Estão vendo aqui que a gente não está passando parâmetro nenhum, né? A gente cria um array inteiro, colocamos números nele, estamos chamando aqui o método, mas não estamos passando parâmetro nenhum. Aqui a gente está fazendo um for each para iterar sobre os itens dele. Vamos ver se ele exibe. Aí não vai ser mostrado mesmo porque não tem nenhum número ali. Mas ele não dá problema para executar. Agora se a gente passar o array, ele vai pegar e vai exibir. Exibir os números. Essa é a primeira forma, essa é a segunda forma. E a terceira forma é colocando uma lista de argumentos separados por vírgula. Vai pegar e vai entender que vai ver isso como um array inteiro. Bom, então é basicamente isso. E a diferença de parâmetro e argumento é que isso aqui é um parâmetro. Você definiu na assinatura do método. Você passa argumentos para um parâmetro. Então é isso. Até a próxima aula e valeu.